Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Comissão de Previdência Complementar da OAB-DF. Hoje o nosso debate tem como tema o processo sancionador no âmbito das entidades fechadas de Previdência Complementar. É um tema muito caro a todos nós que atuam no setor, e eu tenho certeza que vamos aprender bastante nessa noite aqui. Estamos muito bem acompanhados. Muito bem-vindo, doutor Luiz Fernando Brum, doutor Adler, bem-vindo, doutora Laila, Jordana já é da comissão, bem-vinda também. Eu vou passar ao currículo dos palestrantes. O doutor Adler Anaximandro, ele é procurador federal de carreira desde 2003, ocupou o cargo de diretor-presidente no Instituto de Previdência do Distrito Federal e presidente do Conselho Deliberativo da DF Previcom. Atualmente ocupa o cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O doutor Luiz Fernando Brum, ele é gerente jurídico da Electra, consultor jurídico da ABRAP, árbitro da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Previc e da Camis Brasil. A doutora Laila, ela vai mediar o debate juntamente com a doutora Jordana Perfeito. A doutora Laila é especialista em mercado financeiro pela UNB, mestre em Direito pela Católica e atualmente ocupa o cargo de coordenadora da assessoria jurídica da FUNCEF e de conselheira da OAB-DF. A doutora Jordana Perfeito, ela é gerente da FUNPRESP-JUDE, coordenadora suplente da Comissão Técnica Regional Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da ABRAP, especialista em gestão executiva de entidades fechadas de previdência complementar e direito da previdência complementar. Com relação às regras, pessoal, o evento ele tem previsão de duração de 1h30. Cada palestrante vai falar pelo prazo de até 30 minutos sobre o tema do debate, e na sequência as mediadoras vão endereçar as perguntas que elas mesmas formularam no prazo de até 20 minutos. Considerando o número de participantes e o horário do evento, as mediadoras farão todas as perguntas, então a gente pede que os participantes que tenham perguntas enviem no chat que elas vão avaliar. E, por fim, eu peço que deixem o microfone no mudo, quem não estiver falando, para que o evento corra bem. E eram essas minhas considerações. Doutora Marlene, você quer falar quer dar uma palavrinha? Eu gostaria de registrar a satisfação pessoal da Comissão de Previdência Complementar da OAB-DF em tê-los todos conosco, principalmente o doutor Adler, hoje à frente da Câmara de Previdência Complementar, nosso novo comandante no sentido dos processos sancionadores serem tratados com total parcimônia, com toda transparência e lisura. Ele tem nos proporcionado um debate muito democrático, então todos nós teremos muito a agregar com os conhecimentos que ele irá nos passar. Não preciso nem falar também do Dr. Luiz Fernando Brum, é um profissional que vem atuando no setor por muitos anos. Eu não vou usar aqui a dizer quanto tempo, porque senão eu também estarei aí revelando a minha idade. Mas é um profissional que eu reputo de tamanha sapiência, de compromisso e de responsabilidade com o nosso setor. Doutora Laila, uma profissional também que eu tenho uma grande admiração por elas, trabalhamos juntas, estamos sempre trocando ideias, trabalhando e combatendo o bom combate, sobretudo guardando a fé para que dias melhores dentro do nosso setor tenhamos todos. Doutora Jordana, agora nós estamos mais próximas ainda em função do trabalho que estamos desenvolvendo junto à ABRAP. Então, colegas que estão aqui presentes, doutor Daniel, doutor Messina, a doutora Thaisa, que vem também nos brindar aqui com a parceria, com o trabalho dela, embora não tenhamos agora essa oportunidade de estar sempre muito perto, mas é muito bom tê-la também aqui. E os demais presentes, desejo a todos um bom evento, e eu passo agora a palavra para o doutor Luiz Fernando Brum, que iniciará, e logo em seguida nós passaremos para o doutor Adler.
Boa noite e um bom debate a todos. Muito obrigada. Boa noite, Marlene. Bom, quero cumprimentar aí os meus colegas de debate, né? Dr. Adler, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho acompanhado aí o trabalho que ele vem desenvolvendo nas duas últimas reuniões da Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Quero parabenizá-lo aí pela condução tranquila e, como você bem colocou, Marlene, muito democrática. Isso tem resultado positivamente, inclusive na produtividade, né? Tivemos aí vários julgamentos nas duas últimas reuniões. Quero cumprimentar também as amigas, doutora Jordana, a Laila, amigas de muito tempo, e mais tempo ainda você. Quero agradecer ao AB, DF, na sua pessoa, condição de presidente aí da Comissão de Previdência Complementar, pelo convite, parabenizar a iniciativa, esses tempos difíceis que a gente tem vivido, de preocupações e de tristeza, se podemos aí extrair alguma coisa positiva, essa mudança nesse formato desses eventos, que não deixa de ser um facilitador e tornar mais acessível e até mais econômica a participação. Quero destacar também a importância do tema. Nós estamos com um decreto aí 4942 há 17 anos. E pelo menos há 10 anos, um pouco mais, eu vejo, acompanho, participo de debate da alteração desse decreto. E então é um assunto permanente. Não sabemos, até por se tratar de um decreto, podemos a qualquer dia amanhecer com ele aí em vigor, e irei falar um pouco sobre isso aqui também, né, dentro do que foi proposto para esse debate. Eu pretendo fazer uma exposição mais informal, até dentro desse formato de debate, tentar mesclar um pouquinho de teoria, mas com conhecimento prático que eu adquiri assessorando aí os representantes das entidades fechadas de previdência complementar nesses últimos 10 anos na Câmara de Recursos da Previdência Complementar, acompanhando ali as diversas composições, essa jurisprudência. Então, a gente vai buscar mesclar isso até para tornar mais palatável a minha participação. E eu dividi essa minha primeira participação em 3 partes. Eu quero fazer uma rápida introdução e contextualização, depois passar no segundo momento para a avaliação do atual processo administrativo sancionador, especificamente da 4942, e encerrar apresentando alguns pontos para reflexão e discussão. E já iniciando, então, essa primeira parte, talvez o contrato previdenciário ele seja o mais longevo, né, com maior duração. Potencialmente, ele pode durar décadas. E essa característica, aliada aí à importância, à relevância social da previdência complementar e a importância econômica, torna fundamental, imprescindível, a atuação do Estado no nosso setor. E essa atuação estatal, ela está prevista no artigo 3º da Lei Complementar número 109, e basicamente a gente pode dividir essas ações em 3 principais. Primeiro, regulação, não é o objeto aqui do nosso debate de hoje, podemos até voltar nesse assunto uma outra oportunidade. Acho que ainda temos muita regulação. A lei da liberdade econômica que colocou ali, nos trouxe o princípio de menos Estado, ainda não
ainda não foi totalmente assimilada, mas é outra discussão. Temos também a atuação do Estado na fiscalização e, quando necessário, na aplicação do regime disciplinar. E tudo isso tendo como norte a proteção dos participantes e assistidos dos planos de benefício. Mas essa proteção, é bom ressaltar, não se confunde com aquela proteção do consumidor, aquela da hipossuficiência, até porque já temos aí simulado que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aí na nossa relação entidade com participantes e assistidos. Essa proteção ela tem dois objetivos. Primeiro, garantir o equilíbrio econômico, financeiro e atual dos planos de benefícios e, consequentemente, o cumprimento do contrato previdenciário. Então, é nessa esfera aí que se situa a proteção dos participantes. E, passando aí na questão desse nosso regime disciplinar, nós temos, no âmbito da Previdência Complementar, 3 esferas de responsabilidades. É bom ressaltar isso. Administrativa, e é sobre isso que a gente vai falar, mas temos também a criminal, que está prevista no artigo 64 da Lei Complementar número 109, e a responsabilidade civil. E a gente vai voltar mais à frente nessas responsabilidades, mas fazendo uma abordagem histórica do nosso segmento, e a Marlene colocou que a gente é amigo de longa data, eu não posso falar há quanto tempo, mas já tenho décadas aí acompanhando, então eu brinco sempre que eu já sou uma testemunha viva da história da Previdência Complementar. E dentro desse testemunho, a gente observa que e eu gosto muito de história, a gente consegue fazer aí alguma divisão na aplicação dessas responsabilidades. O fato é que até a edição da Lei Complementar número 109, de 2001, ou seja, se contarmos aí a Lei 6435, que é de 77, até a Lei Complementar número 109, que é de 2001, são quase 24 anos. E o que a gente observava é que não havia sequer uma efetiva responsabilização administrativa daqueles que praticavam irregularidade. Por quê? Entre vários fatores, até a deficiência da estrutura da então Secretaria de Previdência Complementar na questão da fiscalização, mas o ponto principal é que até a edição da Lei Complementar número 109, a penalidade administrativa era aplicada à entidade, não era na pessoa física dos dirigentes ou daqueles que causaram ali algum dano ou cometeram alguma irregularidade. E eu me lembro bem que nessa época era comum o dirigente, ao receber um auto de infração, dizer, olha, vamos pagar porque eu não quero me dispor um órgão fiscalizador. Mas o vamos pagar era a entidade pagando, e isso na prática equivalia a uma penalização dupla, né? Ela sofria um prejuízo causado, muitas das vezes financeiro, e depois ela tinha que arcar com o ônus dessa penalidade administrativa. Com a edição da Lei Complementar número 109, isso mudou, né? A responsabilização passou a ser na pessoa física, ainda que, e esse é um ponto de crítica, a Lei Complementar número 109 dispõe uma responsabilidade solidária da entidade no caso de não pagamento da multa, da penalidade pecuniária, mas, de fato, a partir daí começou uma efetividade e com mais 2 marcos legais importantes. Primeiro, o decreto 4942, que é de 2003, ele veio aí quase 2 anos depois. Anteriormente teve um outro decreto mais de qualidade terrível, né? E por sorte do nosso setor, ele logo foi revogado e substituído pelo 4942. E um outro marco legal importante foi a Lei 12.154, que criou a Previc,
e a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, ali, até então, o Conselho de Previdência Complementar, ele era responsável pela regulação e pela aplicação desse regime disciplinar. E aí houve essa divergência, essa separação, e hoje a gente tem o CNPC cuidando da regulação e a CRPC julgando, e isso permite uma especialização maior. E a criação da Previc, é óbvio que hoje ela tem uma estrutura muito melhor para fazer esse acompanhamento. A efetivação da responsabilidade criminal, que era muito incipiente, a gente tem um marco de fato aí, que veio dar efetividade a essa responsabilização criminal, que foi a Operação Greenfield, deflagrada em setembro de 2016, após o encerramento da última CPI dos fundos de pensão. Então, o que era pontual e excepcional passou a ter uma efetividade maior. E, por fim, a gente está vivendo um terceiro ciclo, que é da efetividade da responsabilidade civil. Hoje, as entidades têm sido cobradas, inclusive, pela própria Previc, para buscar a reparação dos prejuízos sofridos daqueles que causaram esses prejuízos, né? Então, eu acho que, veja bem, nós temos isso desde 2001 e agora que está se efetivando. Bom, feita aí essa contextualização, essa introdução, passamos agora para a avaliação do nosso processo administrativo sancionador. O nosso decreto 4942. E eu vou tentar aqui fazer uma conexão com os princípios do direito administrativo e algum posicionamento jurisprudencial da Câmara de Recursos da Previdência Complementar. O principal objetivo, né, de um processo administrativo sancionador moderno, na verdade, ele tem três principais objetivos. O primeiro é desestimular a prática de atos ilícitos. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, propiciar a correção de condutas infracionais. E, por fim, punir aqueles que infringem o disciplinamento legal. E é exatamente nessa ordem. Tá? A punição, ela vem quando, obviamente, não se consegue prevenir e quando não é possível a correção dos atos. E essa priorização da correção das condutas infracionais, a gente já observa que ela já existe, e eu cito aqui dois exemplos. Na questão do TAC, hoje você pode, antes da lavratura do auto de infração, desde que preencha aquelas condições dispostas lá na norma, firmar um termo de ajustamento de conduta e evitar a lavratura do auto de infração, e também, no próprio decreto 4942, temos o artigo 22, parágrafo 2º, que diz que, desde que não tenha havido prejuízo à entidade, ao plano de benefício por ela administrado ou ao participante, não se verifique circunstância agravante prevista no inciso 2 do artigo 23, se o infrator corrigir a irregularidade cometida no prazo fixado pela Previc, no caso, não será lavrado o auto de infração. Então, nós temos aqui o 22, parágrafo 2º, estabelecendo essas condições. E aqui eu já faço, né, como eu tinha adiantado, faço um link aqui com a jurisprudência da Câmara. E uma discussão histórica que se tem lá é qual seria esse prejuízo mencionado aqui no parágrafo 2º do artigo 22. Particularmente, eu entendo que esse prejuízo é o financeiro, né? Então, se causou prejuízo financeiro, não haveria possibilidade de aplicação do artigo 22, parágrafo 2º.
Mas o que tem prevalecido, ainda que tenhamos aí alguma jurisprudência minoritária no sentido contrário, mas o que tem prevalecido no âmbito da CRPC é o entendimento de que a aplicação da tese do perigo abstrato, né? O que é essa tese? Ainda a simples exposição do patrimônio da entidade a um risco já seria suficiente para afastar a aplicação do artigo 22, parágrafo 2º, algo como gestão temerária, né? Essa teoria do perigo abstrato, ela foi importada do direito penal, ou seja, no direito penal não há, em alguns tipos, a necessidade do resultado. E o exemplo mais comum, mais claro, é exatamente do dirigir embriagado. Então, se eu for pego numa blitz e fizer o bafômetro e constatar que eu ingeri bebida alcoólica, independentemente de eu ter causado um acidente ou não, eu vou ser responsabilizado, inclusive podendo ser criminalmente. E como isso é aplicado aqui no nosso caso? Entende-se que, como eu disse, a mera exposição, o simples descumprimento de qualquer dispositivo da resolução do Conselho Monetário Nacional seria suficiente para afastar a aplicação do artigo 22, o que acaba esvaziando em muito a sua aplicabilidade, já que quase 90% dos autos de infração, ou um pouco mais, o que chegam na Câmara, é pelo descumprimento de norma do Conselho Monetário Nacional. Seguindo aqui, na avaliação do nosso decreto 4942, sob a luz dos princípios do direito administrativo, no que diz respeito especificamente ao processo administrativo, a gente tem alguns, eu pensei poucos princípios, mas o da legalidade objetiva, e aí tinha uma discussão que já está superada, porque, de acordo com esse princípio, o processo administrativo ele tem que ser previsto em lei, e o nosso veio por meio de decreto. Essa discussão, pelo menos no âmbito da Câmara de Recursos, está superada, ela foi inaugurada lá em 2010, 2011, e o que prevaleceu é o entendimento de que a própria Lei Complementar número 109, no seu artigo 66, ela delegou ao regulamento, e esse é o termo que ela usa, a função de disciplinar o processo administrativo, aplicando no que couber a Lei 9.784. Temos também o princípio da oficialidade, que é observado, sim, no decreto 4942, ou seja, cabe à administração iniciar e impulsionar o processo administrativo sancionador. O artigo 2º do decreto 4942 diz que o processo administrativo se inicia exatamente com a lavratura do auto de infração ou instauração de um inquérito administrativo. Então, o decreto 4942 observa, sim, esse princípio. O princípio do formalismo moderado, que, diferentemente de um processo judicial, civil ou criminal, onde a gente tem ali uma rigidez maior de formas, de prazo, o direito administrativo ele é regido pelo formalismo moderado, ritos e formas processuais mais simples. E isso está consagrado no decreto 4942, no artigo 35, que diz que a inobservância de forma não acarreta nulidade do ato processual quando não houver prejuízo para a defesa. Temos também o princípio da verdade material no direito administrativo, que é a busca da verdade. Então, por meio de todas as provas lícitas necessárias para a formação do convencimento. Princípio da garantia da defesa do autuado ou do indiciado. E o decreto 4942, no artigo 9º, inciso 4º, ele estabelece ali, garante ao autuado o direito de produzir todas as provas, logicamente, se forem justificadas,
devendo indicar já na peça de defesa, inclusive, o rol de testemunha que pretende ser ouvida. E aqui também um outro ponto de muita discussão na Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Por quê? Porque o que se observa em relação à Previc, na fase de instrução do processo administrativo, é que normalmente há uma resistência, uma negativa na produção, principalmente de prova oral e pericial. Então, ela fixa muito nessa questão de que, não, a prova documental já é suficiente e normalmente indefere, e isso tem sido objeto de questionamentos não só na esfera administrativa, mas a gente tem conhecimento também que essa questão tem sido levada para o Poder Judiciário. E sabemos que no Poder Judiciário é cara a observância desse direito da ampla defesa que passa exatamente na produção de prova. Acho que esse é um ponto que é muito menos de norma, já que, como eu disse, o artigo 9º, inciso 4º do decreto já prevê esse direito, é muito mais uma questão procedimental da própria Previc, que comanda ali a fase instrutória do processo administrativo, e é um ponto a se reavaliar até para preservar essas decisões que são proferidas no âmbito administrativo. Em relação a sanções, também temos alguns princípios que devem ser observados, o princípio da legalidade e da tipicidade, que, aquele preceito constitucional, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também houve essa discussão se em função do decreto que eu já acabei de colocar, não é em lei que estão ali relacionadas e tipificadas as infrações, mas aqui um ponto que eu acho que merece atenção e também de crítica é o artigo 110 do decreto 4942, que é mais ou menos o seguinte, olha, ele vem descrevendo desde o artigo 64 todas as infrações, são mais de 40 artigos, e quando chega no 110 é mais ou menos aquilo, se eu esqueci de alguma coisa, é aqui que vai entrar, ou seja, violou qualquer norma, qualquer resolução, qualquer lei, tem lá essa aplicação e esse tipo de norma, em branco, como eu disse, ela é de legalidade, no mínimo, discutível. A questão do princípio da culpabilidade no direito administrativo, não há responsabilidade objetiva, ainda que a gente observe na prática algo muito próximo disso, que é o AETQ. A gente tem observado aí que o AETQ, a responsabilidade dele chega próxima dessa responsabilidade objetiva, mais ou menos aquilo, se escolheu mal a sua equipe ou se vigiou mal a sua equipe, qualquer infração à resolução do Conselho Monetário Nacional, o AETQ está presente, e é algo que tem que se ter um cuidado até para caracterizar efetivamente a responsabilidade, a culpa dele, e que isso não seja, como eu disse, uma mera responsabilidade objetiva, porque de fato isso não é aplicável no nosso direito administrativo. O princípio da proporcionalidade, a pena deve ser proporcional à infração cometida. A gente tem aí no nosso segmento inabilitação, suspensão, multa e advertência. Então, há uma discussão, e eu vou passar para ela agora nessa parte final aqui da minha participação, apresentando alguns pontos para reflexão e discussão em cima dessa avaliação rápida que a gente fez do decreto 4942, mais no sentido aqui da gente contextualizar e trazer exatamente esse ponto agora que a gente vai entrar, que é o principal para discussão. Eu entendo que há, sim, espaço para aprimoramento do decreto 4942, não só do decreto, do nosso próprio arcabouço regulatório e legal que rege aí o regime disciplinar.
por exemplo, na Lei Complementar número 109, como eu falei no início, o artigo 25, o artigo 65 da Lei Complementar número 109, prevê lá a responsabilidade solidária da entidade com o agente infrator. Então, isso é um ponto lógico, que a mudança de lei é muito mais difícil, mas é algo que poderia ser, sim, objeto de alteração para acabar, porque não tem sentido essa responsabilidade solidária. Um outro ponto também, fora do decreto 4942, é o aprimoramento da norma que trata do TAC. Hoje, o TAC ele só pode ser firmado até a lavratura do auto de infração, e muitas das vezes o futuro autuado ele nem tem conhecimento da fiscalização, ele não está mais na entidade, e ele toma conhecimento disso ao receber o auto de infração, e a partir daí já não poderia mais firmar um TAC. Nós, fazendo uma comparação aqui com esse termo de ajustamento de conduta regulado em outros setores, como, por exemplo, no mercado financeiro, a gente observa que lá o TAC é possível a qualquer momento, inclusive depois da autuação. Lógico que quanto mais próximo do fim, entre aspas, mais caro será esse termo de ajustamento de conduta. Eu não vejo razão para estabelecer esse limite até a lavratura do auto de infração. Mas dentro do decreto 4942, eu vejo que há espaço sim para melhoria, mas acho que isso tem que ser pontual. Eu reputo o decreto 4942 como uma norma ainda adequada para o nosso segmento. Quais seriam aí os pontos que eu entendo passíveis de aprimoramento? A gente precisa adequar o decreto 4942 à supervisão baseada em risco, né? Hoje, a fiscalização da Previ, que ela é feita adotando como critério a supervisão baseada em risco, e o nosso decreto 4942, a responsabilização ela vem por descumprimento de norma, né? Então, o descumprimento de norma, ele seja aí a aplicação do regime repressivo, e isso está descasado aí com a nossa supervisão baseada em risco, que oferece, né, na prática a gente já tem ali durante o processo de fiscalização alguns mecanismos que não a lavratura do auto de infração, como recomendações e determinações, mas seria importante até para ter uma segurança jurídica que isso fosse refletido no próprio decreto. A supressão da exigibilidade do depósito recursal prévio ao conhecimento do recurso voluntário. Na prática, isso já não ocorre há muito tempo, porque o próprio STJ e o STF já sumulou que isso representaria um prejuízo à defesa, então isso, mas está lá, né? Então, se falamos de uma revisão, é um ponto para ser excluído. Uma outra questão também relevante, não raramente são lavrados vários autos de infração de forma simultânea, e o prazo de defesa previsto atualmente no decreto 4942 é de 15 dias para apresentação dessa defesa para todos os autos de infração. Então, isso acaba, na prática, dificultando esse exercício dessa ampla defesa, e aqui há espaço também para melhoria. Uma outra sugestão a gente se depara ali na Câmara de Recursos da Previdência Complementar, com uma discussão também sempre permanente, de situações em que o próprio julgador entende que haveria espaço para não aplicação da multa. Vamos pegar aqui o artigo 64, que é o mais comum, por uma infração, pelo descumprimento aí de algum preceito da resolução do Conselho Monetário Nacional, 4661. Mas o artigo 64, ele não prevê
a advertência. É multa podendo ser acumulada com suspensão ou inabilitação. Nós temos precedentes em composições passadas, em que, com base na própria lei complementar número 109, que prevê ali a pena de advertência, em que ela foi aplicada, inclusive, nesse tipo do artigo 64. Mas tem prevalecido o entendimento do rigor, né, na interpretação, e como lá não está previsto essa pena de advertência, não se aplica. Então, um ponto a se pensar nessa revisão seria dar uma flexibilidade tanto para a diretoria colegiada da Previc, que é a primeira instância julgadora, como a Câmara de Recurso da Previdência Complementar, que é a instância final, para que eles, em situações que entenderem devido, fazer a conversão da pena de multa em advertência. Um outro ponto também é a graduação das penas. Hoje, nós temos situações, por exemplo, são autuados lá membros de comitê e dirigentes da entidade. Se aplicar apenas a pena de multa, não se faz uma diferenciação nessa dosimetria da pena, porque a pena ela é única, né? E sendo única, tanto o técnico como o dirigente máximo ou até mesmo a ETQ sofrerão aí o mesmo valor dessa pena pecuniária. A supressão do artigo 110, como eu disse, de tipologia genérica, né, aquela norma em branco, também é um outro ponto. A reabilitação, hoje a reabilitação é única, de 5 anos, né, está prevista no artigo 60 do decreto 4942, não faz essa diferenciação quando é advertência, quando é multa ou inabilitação. 5 anos depois de cumprido a extinta é que vem essa reabilitação, e a gente sabe que uma das condições para o exercício de uma função, seja na diretoria colegiada, na diretoria executiva da entidade, ou nos conselhos, é não ter sofrido uma penalidade. Então, na prática, essa advertência ela acaba inviabilizando, uma mera advertência, essa condição. E é importante fazer aí essa gradação diferente, né, desses prazos aí para essa reabilitação. Se eu acho, e aqui estou partindo para a conclusão, se eu acho que há espaço para mudanças pontuais, como eu citei, e não consegui certamente exaurir todos os pontos, me preocupa quando se fala em revisão do decreto. E me preocupa por quê? Pelo menos algumas versões que eu vi aí já há alguns anos atrás, eu observei que essa mudança ela vinha, dentre outros objetivos, para elevar valor de multa, e eu acho isso um equívoco, e vou explicar por quê, e também ali para esvaziar o 22, parágrafo 2º, para deixar bem claro, evidenciar que ele não se aplica para situações de investimento, né? Indo em direção oposta daquilo que eu acho que é o ideal, que é priorizar a correção da irregularidade. E por que eu acho que essa questão da elevação das multas é um grande equívoco? Primeiro, as multas hoje, se formos olhar aí, atualizada pela última portaria editada pela Previc no final do ano passado, os principais tipos ali, previstos no decreto 4942, variam de R$ 32.823 até R$ 65.646. Temos ali o artigo 68 e o 101, que tem uma multa de 82, e para quem exerce sem autorização a atividade de previdência complementar, está exposto até aquela multa de 3 milhões, hoje 340 mil. Mas vamos nos situar na principal, o artigo 64, né, que 90% dos autos que chegam lá na Câmara o enquadramento foi feito nele. A multa hoje é 65.646. Primeiro, então não acho isso um valor baixo. Segundo,
a gente não pode desconsiderar a realidade do nosso setor. Nós temos conselheiros não remunerados e expostos também a esse regime repressivo. Então, nem remunerados são. E a elevação dessa multa para valores, que, pelo menos quando eu observei, vi isso aí no passado, eram valores exorbitantes, isso pode viabilizar até mesmo o preenchimento dessas vagas nos conselhos, principalmente, por que não, na própria diretoria executiva. Um outro equívoco da elevação das multas. Como eu disse, nós temos uma responsabilização hoje, não só administrativa, mas também criminal e civil. E essa multa, ela não retorna para a entidade. Então, o que devemos priorizar é exatamente isso que já tem sido feito, né? A busca da reparação civil daqueles que causaram prejuízo. E se elevarmos essa multa para um valor muito grande, isso vai acabar comprometendo a capacidade de ressarcimento daqueles que causaram prejuízo. Enfim, era mais ou menos isso, né, que eu tinha para colocar para a gente buscar e fazer esse debate sendo um pouco mais pragmático e propositivo. Devolvo a palavra aí para a coordenação aí do debate. Bem, doutor Luiz Fernando, agradecemos. Você ficou parado, Giovanni, eu tomei a frente, desculpa. Agradecemos muito as suas ponderações. Certamente ela tem uma relevância muito grande. O setor ele clama por algumas medidas, né? E como o senhor bem sempre faz o acompanhamento, é sempre gratificante ver esse outro lado do que tem de prospecção e de tendências futuras. Agradeço mais uma vez. E agora eu passo para o doutor Adler, para que ele possa emitir as considerações sobre o tema, sobre a ótica agora de quem está à frente da Câmara de Previdência Complementar. Com a palavra, doutora Adler. Obrigado, doutora Marlene. Queria cumprimentar toda a nossa audiência e os que estão presentes nesse momento, essa quarta-feira chuvosa e pandêmica, mas todos aqueles que nos verão em outros momentos. Afinal de contas, essa é uma das virtudes desses encontros online, virtuais, que as pessoas, por vezes, conseguem nos ouvir e repercutir as nossas falas em outros instantes, né? Então, boa noite a todos e para aqueles que nos verão em outros horários, saudações. Eu queria falar primeiramente da minha satisfação de poder estar aqui hoje na Comissão de Previdência Complementar da OAB. É sempre bom retornar à nossa casa, né? Apesar de ser um procurador federal de carreira, não deixo de ser advogado e eu tenho muita satisfação e orgulho em me identificar como advogado e como membro da OAB. Então, é uma satisfação muito grande. Por isso, eu faço um agradecimento especial aí à doutora Marlene pelo carinhoso convite de poder estar aqui hoje, nessa oportunidade de realmente aprender com grandes especialistas, né? Que são todos vocês que estão aqui presentes e que dominam essa matéria já há um bom tempo. Não quero cometer aqui nenhuma impropriedade de falar que há décadas, né? Mas muitos aqui são tão jovens quanto eu, estão há pouquíssimo tempo aí militando na área, mas eu tenho certeza que todos aqui são grandes especialistas, né? Queria cumprimentar também as nossas mediadoras, a doutora Lara, a doutora Jordana, e cumprimentar também, de forma especial, o doutor Luiz Fernando Brum, que praticamente esgotou aí de forma irretocável o tema e que me obriga a uma estratégia diferente, né, para manter a nossa audiência aí atenta, fazendo uma abordagem por uma outra ótica, né, tentando mostrar um pouco o lado do regulador, o lado do supervisor, o lado daquele que, em um dado momento, é uma instância também, né, de imposição de sanção, né? Então, esse é um desafio grande aqui que o doutor Luiz Fernando Brum me colocou aqui. Queria só, antes de iniciar minha fala também, registrar aqui meus cumprimentos ao presidente da OABDF, doutor Délio. Peço que a doutora Marlene leve esse cumprimento a ele.
Bem, pessoal, até pelo meu histórico profissional, né, eu sou procurador federal de carreira e uma das funções do procurador federal é atuar na consultoria, assessoramento jurídico e na inscrição em dívida ativa de débito das autarquias e fundações públicas federais. As autarquias e fundações públicas federais, dentre as quais a Previc, né, basicamente lidam com aspectos, né, regulatórios, normatizadores da atuação de determinado ramo do setor público ou privado e exercem, obviamente, supervisão, né? Então, desde o início da minha carreira, eu tenho acostumado a lidar com o direito administrativo sancionador no seu viés mais duro, né? Que é a consubstanciação em multa, em penalidade, aquilo que passava pela Procuradoria para fins de análise de certeza e liquidez para fins de inscrição, né? Então, o direito administrativo do sancionador, num dado momento da minha carreira, sempre esteve muito vinculado à receita. Eu preciso inscrever, arrecadar, judicializar, penhorar. Então, isso na minha cabeça sempre teve muito presente. Quando eu tive a oportunidade profissional, né, de mudar de áreas dentro da própria Procuradoria, né, a gente começa a entender, né, que a regulação em si, o direito administrativo sancionador, ele tem uma função maior do que gerar receita, do que punir, né? E a gente começa a perceber isso de uma forma muito nítida quando você vê que a função do IBAMA, por exemplo, não é impor multa para arrecadar mais. Ela tem uma função muito clara em proteção do meio ambiente, né? Da mesma forma, a Anatel, ela não quer punir a operadora, ela quer a profusão, a difusão dos meios de telecomunicação. Então, eu comecei a perceber que o direito administrativo sancionador ele era muito mais do que arrecadar e punir, né? Dentro da minha experiência profissional também, quando eu saí de dentro da Procuradoria e pude estar à frente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e ter atuado na própria Constituição, né, e no funcionamento da entidade de previdência complementar dos servidores aqui do Distrito Federal, foi o primeiro presidente do Conselho Deliberativo, eu comecei também a ter noção do direito administrativo sancionador já na ótica do administrado, né? Daquele que, em tese, pode ser sancionado, daquele que pode ser punido, daquele que está regulado. E muitas das vezes eu me vi contrário, né, à forma como a regulação estava sendo feita, a supervisão estava sendo feita e, eventualmente, até mesmo como a imposição de alguma reprimenda estava acontecendo. Então, eu fiz essa introdução para deixar claro aqui para todos os presentes que eu, particularmente, mas eu imagino que todos os representantes aqui, né, do Estado, né, que tem essa função primaz aí de exercer todos os aspectos contidos no artigo 3º lá da Lei Complementar 109, nós temos uma vivência profissional que nos permita entender a dinâmica desse nosso tema aqui de hoje, né? E, em especial, quando a gente fala do direito administrativo sancionador dentro da Previdência, é interessante registrar que às vezes a gente só pensa nele dentro da Previdência complementar, né? Nós também temos o direito administrativo sancionador no regime geral, né? Muitas pessoas não sabem, o próprio INSS pode impor sanções administrativas às instituições financeiras que realizam empréstimo consignado, por exemplo. Então, quando eu estive na Procuradoria do INSS, era um tema que eu acompanhava bastante. Na condição, né, de gestor, né, de um regime próprio de previdência, há todo um sistema sancionador muito próprio, né? O Estado pode deixar de receber um repasse de verba federal se ele não tiver o certificado de regularidade previdenciária, porque o ente alocou recurso de forma indevida, e mais recentemente, né, com a aproximação do sistema de sanção da Previdência Complementar com o regime próprio, com o advento da Emenda Constitucional 103, isso está mais evidente ainda, né? Então, o direito previdenciário ele está marcado, né, e estreitamente vinculado à ideia de um direito administrativo sancionador, né?
E a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é qual é a função do Estado quando pensa em um direito administrativo sancionador para a previdência complementar, né? Por que ele elenca essa gama de ações como algo que demande uma atenção especial do Estado no sentido de proteger, regular e supervisionar, né? Eu, assim, modestamente, eu tenho a minha opinião que o Estado, quando elenca isso, assim como ele outorga ao IBAMA, por exemplo, a possibilidade de aplicar o direito administrativo sancionador em quem viola alguma regra ambiental, porque ele está pretendendo proteger o meio ambiente, aqui os objetos de proteção, os bens tutelados são até maiores assim e mais díspares, mais difusos, né? Aqui, assim, por alto eu consigo pensar talvez que há uma preocupação do Estado, né, em preservar a poupança popular, né, e aí individualmente considerada dentro das reservas de cada um dos seus participantes. Acho que talvez de forma primordial, né, a dignidade da pessoa humana, principalmente na inatividade, né? Então, o Estado tem uma preocupação adicional quando a pessoa perde essa capacidade de se manter. Então, isso seriam bens, né, que o Estado pensa em tutelar e, por isso, aplica um regime especial de supervisão e sanção, né? Até porque a gente não poderia dizer, até pelo o rol, né, de atividades que nós estamos nos debruçando na Câmara, onde grande parte das autuações são relacionadas à aplicação de recursos, né? Eu imagino até que o Estado tenha elencado um certo grau de preservação do mercado de capitais, porque um dos pontos ali elencados no artigo 3º, inciso 3º da lei complementar, são os padrões mínimos de segurança econômica e financeira, né? Então, o Estado também tributa algum tipo de preocupação com esse fator e, por isso, pensa num sistema de regulação, supervisão e sanção, né? Como eu já mencionei aqui, e humildemente, eu imagino que o direito administrativo sancionador, como eu disse, né, o próprio nome induz ou insinua uma distorção da sua finalidade, né? O Estado, quando ele cria um sistema de supervisão e, por conseguinte, cria também um sistema de sanção, um direito administrativo sancionador, o Estado está basicamente querendo induzir comportamentos, né? A punição aí surge como um advento ou como uma condição necessária para que o que o Estado não quer que aconteça, de fato não aconteça, né? Nós temos aí uma função pedagógica muito clara e o Estado tenta deixar isso muito claro através, né, de um esforço de tipificação do que ele entende que seria algo positivo e algo negativo em relação a esse fim que é colimado pelo Estado quando ele pensa nesse objeto a ser tutelado, né? Então, o direito administrativo sancionador, e aí, seja no nosso ramo aqui, na Previdência Complementar, como qualquer outro, ele acaba por nos trazer à mente, em primeiro lugar, a ideia de sanção, quando a ideia do Estado não é sancionar, né? Então, isso dialoga muito com as colocações que o doutor Luiz Fernando colocou sobre a suficiência e a necessidade de penalização, de individualização, né? Para o Estado que quer, com o seu sistema de supervisão e fiscalização e sanção, se ele de fato quer uma prevenção de comportamentos ou uma indução de comportamentos, ao Estado não interessa nem deixar de aplicar a pena e nem aplicar a pena em demasia, né? Tanto em um caso como outro, isso gera distorções, isso acaba sendo um sistema de incentivos que pode ser absolutamente perverso. Então, essa, obviamente, não é a ideia do Estado em momento nenhum, né? Então, quando o Estado pensa nisso e coloca os seus órgãos, seus agentes para atuar nisso, ele está sempre pensando na suficiência dessa orientação que tem viés pedagógico e tem na sanção um elemento último, né? A última ratio do sistema sancionatório seria, de fato, a imposição de pena.
Então, por isso que eu compartilho de algumas preocupações do Dr. Luiz Fernando. Nós precisamos ter o sistema punitivo muito transparente no sentido de o que pode, o que não pode, o que não pode e que de fato tem ocorrido, se eu não tenho nenhum mecanismo para recompor isso, sem que eu tenha que usar a pena, porque a minha finalidade não é punir, né? E uma outra coisa que é importante deixar, que não é uma discussão muito aqui da previdência complementar, mas em outros ramos do Estado, né, e do sistema regulatório e sancionador do Estado, vem sempre à mente, né? E o primeiro deles talvez seja o Departamento de Trânsito, né, dos estados, é que não existe aí também uma intenção do Estado em arrecadação, né? O direito administrativo sancionador, comparado com as outras fontes de geração de receitas para os estados, para os municípios e para a União, é ínfimo, né? Eu cito aqui o exemplo que a Previc, com toda a sua diligência e competência para atuar, ela arrecada pouco mais de R$400 mil por ano, né? Então, a função aqui não é gerar um caixa nem para a Previc, nem para a União, para a conta única do governo. Então, e aí vocês têm uma ideia da dimensão quando pensa assim, poxa, R$400 mil por ano em autuação, mas a gente não pode esquecer que nós temos 288 entidades fechadas de previdência complementar, sendo que 95 delas são deficitárias, né? Então, eventualmente, poderiam ter incorrido ou não em algum problema de gestão temerária. Não estou dizendo aqui que quem é deficitário porque tem gestão temerária, mas poderia ser algum indutor de indícios aí relacionados a esse ponto. Nós temos 3.300 patrocinadores, instituidores, mais de 1.100 planos, 984 bi em ativos, sendo que desses 984 bi, 942 bilhões de reais estão investidos e alocados em investimentos. Então, comparando esses 400 mil diante desse universo da Previdência Complementar, isso, obviamente, é algo muito pequeno, então, obviamente, não é a intenção do Estado, recapitulando, nem impor sanções indevidas, injustas e demasiadas, também não tem função nenhuma de fazer uma fonte importante de receita com isso, né? Um ponto também que eu gosto de chamar a atenção é que o limite da supervisão e a imposição de pena, ele acaba sendo o ponto irradiador inicial de todo um sistema que o Estado também quer que funcione, né? O Estado desenhou e as boas práticas da indústria da previdência complementar consolidou as diversas linhas de defesa das entidades, né? Então, quando nós temos que agir em modo de punição, de sanção, a gente vê também que várias instâncias que deveriam funcionar antes do Estado, de certa forma, falharam, né? E aqui essa minha fala absolutamente não é para isentar ou eximir o Estado de algum excesso de punição ou de equívoco na punição, mas para dizer que, tão importante quanto essa instância supervisora que o Estado realiza, o Estado também preconizou que essas entidades tivessem linhas de defesa, né? E aí eu cito os seus colegiados, os seus órgãos internos de controle, as suas auditorias, ou a própria fiscalização dos patrocinadores. Então, quando nós aqui, Estado, a entidade e as suas instâncias que agem na grande maioria ou na quase integralidade dos casos dentro dos limites da legalidade, da prudência, da boa governança, quando tudo isso falha e nós chegamos num processo sancionador, eu entendo que ali houve uma falha coletiva, né? Não só do sistema que o Estado desenhou, o que o obriga a punir, mas também de outras instâncias que também deveriam agir para que aquela situação a ser repreendida não tivesse acontecido, né? E aí, dentro da linha de atuação do Estado, é inegável que, por parte do Estado, até porque isso é um requisito fundamental lá na frente para que a gente possa até mesmo inscrever o crédito, né, que objeto dessa multa em dívida ativa, a gente sempre está muito atento com a tipificação adequada daquela conduta, a prévia combinação da pena é fundamental, né? A gente precisa saber
não podem haver penas de ocasião. Então, é muito importante isso, que nós tenhamos muito claro exatamente qual é a pena combinada para qual conduta, isso é fundamental. O devido processo legal, que aí puxando um pouco a sardinha para o lado da CRPC, a CRPC tem um papel fundamental. É óbvio que a Previc garante ao administrado o devido processo legal, a ampla defesa, mas a gente sabe que toda aquela entidade, o administrador que é autuado, tem uma expectativa especial também de poder levar o seu inconformismo a uma outra instância recursal, e essa outra instância recursal, ela é formada de uma maneira onde visões distintas possam contribuir. Não só porque ela é um colegiado, simplesmente, mas porque ela é um colegiado também que é composto por pessoas que vivenciam a prática sob óticas diferentes, né? A doutora Marlene aqui é representante da Câmara, uma conselheira de altíssima competência e gabarito, representa um determinado setor, né? Nós temos a representação da ABRAP, a representação dos assistidos e dos beneficiários, das instituidoras, então, do governo, da Previc. Então, isso gera um ambiente saudável de tomada de decisão que fortalece muito essas balizas aí e acabam por verbalizar ou mais materializar no modo concreto ali de aplicação do direito ou os princípios que estão lá no artigo 5º, né? Então, o sistema hoje, ainda que eu admita que ele possa sofrer grandes melhorias, como qualquer sistema, e principalmente como qualquer sistema público, né? O Estado tem que ter essa ótica de que o serviço público sempre tem que ser melhorado. Então, mas hoje eu acredito que nós temos, por toda essa evolução que o próprio Dr. Luiz Fernando começou, desde lá de trás, né, quando a gente tinha a Lei 6435 de 77, até onde nós chegamos, a gente vivencia uma evolução na sistemática de funcionamento desse sub-ramo do direito administrativo sancionador, né? E no caso da CRPC, eu gosto de dar sempre esse testemunho, acho que, se eu não me engano, no último julgamento, eu não vou falar aqui do caso concreto, nem citar pessoas, porque não é o caso, mas eu lembro que a aplicação adequada da penalidade ou o reconhecimento de que aquele determinado autuado não merecia aquela sanção é tão pedagógico um quanto o outro. Nesse caso específico, doutor Luiz Fernando, não sei se o senhor acompanhou, a gente discutia a autuação de uma série de dirigentes e havia uma divergência entre os conselheiros especificamente sobre um dirigente que, na sua atuação, ele teria ressalvado o risco, né? E aí eu lembro que eu tive que usar o voto de qualidade enquanto presidente para desempatar, para reconhecer que aquela ressalva daquele dirigente foi suficiente para isentá-lo da punição. Eu reputo que essa isenção de punição a esse dirigente repercutirá de forma pedagógica de uma forma tão evidente quanto a punição dos outros, né? Então, aqueles que militam na Previdência Complementar talvez verão esse caso e falam, olha a prudência com aquele dirigente, ele teve o cuidado de desenhar de forma adequada o cenário de tomada de decisão, apontar adequadamente os riscos a que aquele investimento estaria sujeito. Então, quando nós tratamos também de uma forma adequada a suficiência da pena, ou reconhecimento da inocência do autuado, a gente também está cumprindo esse dever pedagógico que eu acho que no fundo, é o fundamento da existência do direito administrativo sancionador, né? Agora, já entrando aqui para finalizar, eu já vou pensar aqui, doutor Luiz Fernando, se o senhor me permita, alguns pontos aqui que o senhor trouxe como preocupações com as quais eu compartilho, e aí falo aqui de forma híbrida, né? Tanto como presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, como secretário especial adjunto, que tem aqui, sob a minha gestão também, a subsecretaria de regimes de Previdência Complementar. Há elementos para que nós pudéssemos debruçar mais adequadamente sobre a forma, né, como o decreto trata dessas questões,
eu vejo com muito bons olhos a evolução que a Previc passou na adoção da supervisão baseada em risco, né, em relação ao modelo anterior da supervisão baseada em regra, né? Quando você traz para dentro da supervisão baseada em regra o conceito de análise de risco, isso gera um ambiente de supervisão muito mais inteligente na minha ótica, muito mais eficiente na ótica dos recursos públicos, né? E necessariamente ele não se torna algo mais leniente, né? Eu não vejo absolutamente os dados da Previc indicam que o número de autuações tem diminuído ao longo dos anos, né? Eu não vejo isso como algo negativo, né? O que eu vejo isso é que talvez nós estejamos nos dedicando, até porque os recursos estatais são finitos, nós estamos nos dedicando àquilo que de fato importa e àquilo que de fato será transformador e pedagogicamente relevante para esse ecossistema da previdência complementar. Então, eu acho fundamental a supervisão baseada em regras. Agora, o sistema punitivo baseado, a supervisão baseada em risco, agora o sistema punitivo baseado em risco, eu também acho que é uma evolução importante que talvez tenhamos que vivenciar, mas eu sempre pondero que um sistema punitivo baseado em riscos tem que ter muito clareza sobre tipificação e individualização de condutas, né? Então, é típico, né, de um sistema punitivo as regras estarem muito bem claras. Então, quando você aplica a regra, não necessariamente eu estou fazendo um sistema punitivo baseado em regras, porque esse é um corolário do princípio da tipicidade. Então, a gente pode ter uma inspiração na gestão baseada em riscos para que o sistema punitivo funcione, mas ele não vai conseguir fugir, obviamente, da tipicidade. Eu acho que eu compreendi bem a sua preocupação, se me permita, mas eu sempre faço essa ressalva de que a gente precisa estar cada vez mais preocupado com a tipificação clara do que pode e do que não pode, porque isso eu acho que ajuda muito as instâncias, como você bem lembrou, as instâncias de deliberação e de controle, que muitas das vezes sequer são remuneradas, e muitas das vezes a gente conhece a realidade. Nós aqui na Secretaria estamos trabalhando como uma das metas estratégicas nossas esse ano, é a indução da criação das entidades de previdência complementar de estados e municípios, né? Então, a emenda constitucional deu um prazo, então a gente sabe muito bem que o público que servirá como instâncias dessas entidades não terá maturidade suficiente nesse primeiro momento, então a gente está muito preocupado com isso e tentando fazer um diálogo aí muito profícuo com a Previc e com a subsecretaria aqui de regimes de previdência complementar, para que a gente também não induza uma política e daqui a pouco nós temos um extenso rol de novos dirigentes sendo autuados aí, porque estão em fase de maturidade diferente do que o resto do setor. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar. Outro ponto que o senhor tocou também de fundamental importância, que o senhor bem lembrou, e eu parabenizo por isso, a questão da prova testemunhal e como a primeira instância, a CRPC, tem tratado disso, né? A preocupação é absolutamente válida, eu só chancelo a preocupação, mas coloco um ponto adicional de que também nós precisamos ter uma preocupação com a suficiência da fase instrutória, né? A Previc e a CRPC precisam analisar, buscar a verdade dos autos, mas precisam também entregar, né? Entregar uma decisão, entregar um processo finalizado. Então, o devido processo legal, a ampla defesa, precisa ser sempre respeitada, mas a gente também tem um outro princípio a ser ponderado também, que a gente precisa ter celeridade possível dentro desses processos. Então, eu concordo, né, que sempre que possível, a defesa tem que ter o seu direito preservado a fazer suas provas, mas nós precisamos ter uma ideia de que há provas suficientes para a tomada de decisão, né? E aí, o que não desincumbe a parte de formá-las ou apresentá-las de forma unilateral, né? Sempre que possível, obviamente. Então, basicamente é isso que eu gostaria de agregar aqui ao nosso debate.
Eu queria fazer uma provocação final também, que não é exatamente o direito administrativo sancionador, mas eu imagino que aqueles que militam com entidades de previdência complementar instituídas pelo poder público já começam a notar essa minha preocupação. Acho que talvez o Daniel, a Jordana já possam estar isso no radar, que é o início de formação de uma nova instância, que eu não vou chamar aqui de sancionadora, mas que tem potencial sancionador, que são os órgãos de controle interno e externo dos entes instituidores. Então, hoje eu vejo uma preocupação de diversos dirigentes, principalmente dessas entidades com as quais conversamos mais aqui, que são as instituídas pelo poder público, né? A União, estados e municípios, onde nós já começamos a sentir, por parte desses dirigentes, uma preocupação com a dupla fiscalização e a dupla punição. Então, determinadas ações no âmbito federal da FUNPRESP estão também sob análise da CGU e do TCU, assim como vem acontecendo no âmbito de tribunais de contas estaduais, e eventualmente no futuro agora alguns dos municipais. Então, esse também é um ponto que eu trago para reflexão aqui, que acho que nós aqui, tanto o governo quanto o setor, a OAB será fundamental nisso, nós precisamos amadurecer esse tema, né? Eu vejo hoje, às vezes, o risco de eventuais dirigentes serem punidos na instância de controle, né? E aí sofrendo sanções também, dentro do direito administrativo, né? Por regras de transparência, e aí nós estaríamos diante de uma outra situação bastante perniciosa, que seria um bis in idem na questão de penalidades. Então, esse também é um ponto que eu trago aqui de preocupação, sem querer me alongar muito e já abusando da paciência de todos vocês. Então, eu deixo esses pontos aqui, fico à disposição para a gente continuar debatendo. Ressalto, mais uma vez, que, para mim, foi um momento de absoluto aprendizado estar aqui ouvindo o doutor Luiz Fernando, as nossas mediadoras, doutora Marlene, todos os demais aí. É sempre uma oportunidade incrível de aumentar o aprendizado e fazer uma coisa que o poder público sempre precisa fazer. Nós precisamos respirar um pouco fora das amarras aqui institucionais, inspirar um pouco novas ideias, para que a gente possa aqui promover evoluções, né? A doutora Marlene e aqueles que acompanham a Câmara viu que eu cheguei num primeiro momento com um olhar um pouco crítico por algumas posturas da Câmara. Eu acho que a Câmara ainda precisa evoluir na questão da consolidação da sua jurisprudência, na questão dos seus indicadores, definir melhor o seu prazo médio, taxa de retenção, taxa de judicialização, taxa de reversão de decisão. A gente precisa ter tudo isso muito bem entendido, porque isso vai transparecer para o nosso administrado, para o nosso público, um grau maior de profissionalismo, mas mais importante disso, ele vai trazer algo que eu acho que é muito caro para o administrado, que é o princípio da não surpresa, né? Então, ele precisa ver no poder público não uma metamorfose ambulante, né? Mas também nós não podemos ser uma pedra que não imutável. Então, eu acho que é muito importante situações como essa, onde nós aqui, gestores, podemos dialogar, né, com a sociedade civil organizada, com a OAB, com os advogados, e nos inspirarmos para trazer mudanças a partir da oitiva aí sempre respeitosa e atenta ao que é colocado aí pelo setor e pelos advogados. Então, essas eram as minhas considerações e fico à disposição de todos. Obrigado, doutor Adler. Excelente explanação. Doutor Luiz Fernando, igualmente. Muito bom poder acompanhar o ponto de vista dos dois lados, né? E agora a gente passa ao momento final do evento, que são as perguntas que serão endereçadas pelas mediadoras. Eu passo, então, a palavra à doutora Jordana. Boa noite a todos, boa noite, doutora Marlene, pela realização desse evento, pelo convite, muito obrigada.
a minha colega e amiga Laila, doutor Fernando, do Luiz Fernando Brum, grande amigo e companheiro aí da batalha diária na Previdência Complementar, parceiro nas comissões da ABRAP, e doutor Adler, parabenizando os dois pelas excelentes palestras e explanações. Eu acho que esse é um tema que nunca se esgota, é um tema muito interessante, e o que eu tenho a dizer é que as explicações e a palestra e a fala de vocês foi tão abrangente que, basicamente, as perguntas que eu e Laila havíamos preparado, elas foram basicamente todas respondidas, e as questões foram satisfatoriamente esgotadas. Eu gostaria, assim, de fazer, antes de fazer uma primeira pergunta e depois passar para a pergunta dos participantes que estão aqui no chat, assim, respondendo à provocação do Dr. Adler em relação a essa questão de outras instâncias de fiscalização, e ele, como gerente jurídica da FUNPRESP-JUDE, eu estou há 7 anos dentro desse contexto de uma entidade de natureza pública e do Judiciário Federal e do Ministério Público. De fato, a gente vem nitidamente enfrentando e observando essa mudança. Nós estamos com o TCU dentro da nossa entidade permanentemente desde 2019, e eu acho que, por um lado, isso traz um pouco mais de controle e de cuidado que a entidade tem que ter em relação a todas as suas operações, a todos os seus processos. Isso, por um lado, vamos dizer assim, salutar, mas, por outro, e aqui a gente está falando como entidade, e essa nossa preocupação enquanto segmento, de que nós já teríamos, então, a nossa Previc como órgão fiscalizador, a gente sente que isso está sendo uma sobreposição de alçadas aí de fiscalização. Então, a gente vive já há alguns anos esse debate não está encerrado, mas o que eu posso dizer é que, efetivamente, no que diz respeito principalmente às fundações de patrocinador público, e nós, além disso, estamos dentro do grupo das 17 ESIs, que são as entidades sistemicamente importantes, né, eleitas pela Previc, nós estamos dioturnamente sendo fiscalizados e auditados pelo TCU, além da própria Previc. E além da própria fiscalização que nós temos dos nossos patrocinadores, temos e por isso a gente tem tido a maior preocupação de estar com todos esses processos nossos bem transparentes e bem arredondados, né? Com relação à pergunta que a gente falou muito, tanto o Luiz Fernando quanto o senhor falaram muito sobre o decreto 4942 e esse novo decreto que está aí para sair já há muito tempo. Eu me lembro muito bem que no nosso ENAPC, que é o Encontro Nacional dos Advogados de Previdência Complementar de 2014, nós tivemos uma palestra em que foi divulgado que o novo decreto estava saindo do forno e que ele ia, a qualquer momento, ser promulgado, né, o editado, e desde então a gente viu que isso não aconteceu. Então, a minha pergunta, e a gente viu pela fala de vocês dois, que o decreto necessita de uma série de aprimoramentos em relação à dosimetria das penas, em relação à inabilitação, e todas essas outras questões, a definição de critérios mais objetivos quando se tratar dessa acumulação de penas. E, assim, a pergunta que eu faço, que talvez seja a pergunta que muitos colegas aqui gostariam de fazer para os senhores, e o Luiz Fernando no âmbito da própria entidade, e como uma pessoa sempre presente até dentro do Congresso e da área legislativa, e o senhor, doutor Adler, como parte do governo, por que ainda não temos esse novo decreto com esses aprimoramentos que são tão necessários e importantes para o nosso sistema de previdência complementar? E aí eu gostaria, se possível, ouvir os dois. Muito obrigada. Bom, se seguirmos a ordem aqui, eu falo primeiro,
Primeiro, parabenizar o doutor Adler pela exposição. Essa interlocução da sociedade civil com o Estado, ela é fundamental, e essa abertura, ela é muito importante. A gente, nos últimos encontros de advogados que coordenamos, a gente buscou fazer sempre essa interlocução. Então, esse debate, ele é saudável e rico. Eu reforço aquilo que eu coloquei. Eu vejo, sim, espaço para melhorias no decreto, mas me preocupa muito, porque a gente não tem um processo de construção de uma norma onde de discussão em cima de uma minuta apresentada. A gente não sabe exatamente. O decreto, ele, como eu disse, nós podemos acordar com ele, e ele já em vigor, né? Então, por isso reforça até a importância desse tipo de evento, fazermos essa discussão, porque a gente não sabe exatamente em que estágio está a tramitação disso na esfera do governo federal, mas o que a gente busca ao fazer algumas críticas e apresentar algumas sugestões é exatamente fazer essa interlocução e tentar contribuir para algo que seja realmente uma evolução. A preocupação maior é que não, com a edição de um novo decreto, passado aí 30 dias, cheguemos à conclusão de que éramos felizes com 4942 e não sabíamos, né? Então, nessa linha de evolução, e é por isso até que eu fiz questão de mostrar historicamente, a gente não há mais espaço para um retrocesso, e nesse sentido, eu vejo aí como necessário, com preocupação, mas com essa interlocução de uma forma otimista. Bem, sobre o decreto, a alteração do decreto, eu preciso ser bastante transparente com vocês. Hoje, a alteração desse decreto, ela não está elencada aqui, por enquanto, dentro das prioridades da secretaria. E aí eu explico por quê, né? Esse decreto, ele teve um momento onde ele esteve muito próximo para sair no governo anterior e, por algum motivo, não saiu. E quando a atual gestão do Ministério da Economia, né, e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho começa a conduzir esse processo de previdência, né, nós estávamos aqui lidando com dois processos verdadeiramente ambiciosos. O primeiro deles seria a fusão de dois ministérios, né, o Ministério da Previdência e do Trabalho passavam a ser reunidos sob uma única secretaria. Então, há todo um esforço aqui interno, das instâncias internas, para a fusão dessas estruturas. E, como vocês acompanharam, a gente teve que dedicar o ano de 2019 completamente à aprovação da reforma, né? Então, os esforços internos aqui da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, eles foram todos direcionados à aprovação da reforma, à construção de um texto, à construção de um consenso com o parlamento, e logo depois da aprovação nós iniciamos uma fase muito difícil, que era uma fase exatamente de colocação das normas de caráter ordinário ou de regulamento em funcionamento em razão da reforma, né? Então, nós tivemos aqui, sendo bem transparente, em ordens de pauta mesmo, prioridades de pauta, outros temas que puderam ou tiveram que passar à frente da questão da revisão do decreto. Já entrando na ótica de uma eventual revisão do decreto, existe um outro tema também que é correlacionado com essa revisão do decreto, que é a própria redefinição das instâncias de recursais no âmbito da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né? Então, aqui hoje, a gente, sobre a nossa coordenação, nós temos as instâncias julgadoras de normas trabalhistas, né, as imposições de multas feitas pelos auditores fiscais do trabalho, nós temos o Conselho de Recurso da Previdência Social, vamos ter que criar um Conselho de Recurso
para o regime próprio, temos uma Câmara que cuida de fator acidentário previdenciário e temos também a CRPC. Então, a eventual discussão do decreto também foi, de certa forma, sustada, enquanto nós estamos aqui discutindo ainda a eventual criação de um conselho de recursos da Previdência e Trabalho, composto por câmaras específicas. E enquanto isso não ocorre, nós estamos fazendo um esforço, e é até uma das razões que eu cumulo a minha função aqui de secretário especial adjunto com o de presidente da CRPC, é exatamente tentar harmonizar o sistema recursal de todo o ambiente previdência e trabalho. Então, hoje também a gente tem feito muito essa discussão dessa aproximação de normas. Todos esses conselhos e câmaras têm posturas, condutas, instâncias muito diversas, então nós entendemos que talvez a gente tivesse que aproveitar esse momento para fazer um dever de casa, analisar a nossa estrutura, buscar um grau maior de organização, porque são investimentos, e aí, como eu disse, os recursos são sempre finitos, os investimentos, eles não podem concorrer, né? Então, do mesmo tempo que a gente tem a CRPS pedindo ampliação dos seus quadros, a gente tem a CRPC querendo fazer alterações, nós decidimos, no primeiro momento, tentar alinhar essas instâncias recursais todas e talvez redesenhá-las num conselho mais robusto, mais uniforme, antes mesmo de tentar propor uma eventual alteração no decreto. Então, assim, não é que há uma garantia de que ele não sairá agora, né? Mas imagino que um decreto desta robustez, ele terá aqui dentro do Ministério da Economia, dentro da Secretaria e da Previc, um caminho que será um caminho de debate, que isso demandará tempo. Então, eu não imagino uma surpresa agora, estou mencionando assim, de uma publicação do decreto. Seria, talvez vocês perceberão sinais de forma antecipada, né? Primeiro, a unificação de procedimentos no âmbito dos conselhos aqui da Previdência, para depois, ou até mesmo que façamos no negócio pequenos ajustes procedimentais, que eu reputo necessários, até mais do que fazer uma discussão aprofundada com a Previc sobre o decreto como um todo, o sistema punitivo e outras melhorias que você bem mencionou. Obrigado, doutor Adler. Com a palavra agora a doutora Laila, fazer a próxima pergunta. Boa noite a todos. Na pessoa da doutora Marlene, que é a presidente da Comissão de Previdência Complementar, recebam todos meu boa noite, né? E registro aqui que a doutora Marlene, na presidência dessa comissão, ela tem essa característica, né? Ela tem aberto esse espaço para que haja esse debate, essas discussões, para que essas discussões aconteçam, e são muito interessantes, sobretudo para o nicho de previdência complementar que está crescendo e está avançando muito, né? E o exemplo desse avanço, da importância dessa discussão, foi muito bem retratado aqui pelos doutores Luiz Fernando e doutor Adler. E eu parabenizo também pela palestra e faço aqui uma ponderação ao doutor Adler, né, já dizendo que a sua sugestão de reflexão, de provocação, foi muito bem-vinda e muito bem recebida, porque essa preocupação com a dupla punição, né, na verdade, a gente tem essa preocupação em países europeus, especialmente na Espanha e na Itália, porque a punição ela pode ser dupla, tripla, a depender da esfera. Então, acho que é uma preocupação muito salutar. O Estado ele tem o direito de punir, mas ele não pode fulminar toda e qualquer atividade, qualquer que seja ela, sobretudo das entidades e daqueles que representam as entidades, que são seus dirigentes. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Luiz Fernando, que é a respeito do e-book, né, que foi muito bem recebido, né, é fonte de consultas, de estudo, e das diversas vezes que eu li aquela coletânea que o doutor fez, um ponto me intrigou, porque em que pese estarmos, não termos um processo, uma formação adequada
para os julgamentos, o teor dos julgamentos tem me preocupado enquanto advogada, enquanto pessoa enquanto assessora dos órgãos colegiados da entidade. Então, diante dessa preocupação com o teor dos julgados, a gente identifica que, mesmo nos casos, né, do artigo 22, parágrafo 2º do decreto, em que não há prejuízo, ainda assim tem havido a condenação, a punição. Contudo, eu gostaria de ouvir um pouco mais a sua opinião sobre esse posicionamento da Câmara Recursal à luz das atividades meio e fim que são desenvolvidas pelas entidades fechadas de previdência complementar. Porque, de fato, a atividade fim é pagar o benefício contratado. Essa atividade fim, esse é o compromisso, essa é a obrigação da entidade, a partir do momento que o participante adere ao plano de benefícios, ao regulamento do plano de benefícios. Por outro lado, a gestão dos recursos garantidores é uma atividade meio, porque ele vai ter que cumprir aquelas séries de regras, inclusive as entabuladas na Resolução 4661, para que seja viável, possível, alcançar a meta atuarial. E, consequentemente, a gestão, a realização de investimentos traz, inegavelmente, o risco. Como lidar com essas questões da atividade meio e da atividade fim nos julgamentos da CRPC, abrindo aí a possibilidade de judicialização, considerando a não aceitação das condenações na esfera administrativa. Bom, doutora Laila, esse caso específico que você colocou, como eu disse, nós temos alguns precedentes minoritários em relação à aplicação, à interpretação do artigo 22, parágrafo 2º, no sentido de que ele teria, sim, a aplicação quando não ocorre prejuízo financeiro, né? Mas, na minha exposição, eu tive a oportunidade de colocar que tem prevalecido a tese do perigo abstrato, né? Então, o simples descumprimento de qualquer preceito da resolução, agora 4661, teria o efeito de expor o patrimônio da entidade do plano a um risco, e isso afastaria a aplicação do artigo 22. Na linha do que eu coloquei, do direito administrativo moderno, mais importante do que punir é permitir a possibilidade de correção da irregularidade, e esse rigor nessa interpretação acaba, de alguma forma, esvaziando o objetivo desse dispositivo. Compartilhando aqui também algumas preocupações em relação à jurisprudência da Câmara, eu cito aqui mais duas questões e, ao final, vou registrar aqui a minha esperança, né? Não só ficar no campo da preocupação, mas a preocupação de que, nesses últimos 5 anos, né, de 2015, 2016, e se a gente for fazer uma abordagem histórica, isso está muito associado com a última CPI que houve dos fundos de pensão, onde ocorreu uma cobrança em relação ao órgão supervisor, né? Isso acabou refletindo na jurisprudência da Câmara, e até porque chegaram ali casos que efetivamente a punição era imprescindível, mas se formou uma jurisprudência. E eu acho que hoje o grande desafio é fazer com que saibamos diferenciar que essa jurisprudência que foi consolidada em cima de situações que efetivamente necessitavam ali de um rigor, que elas não se replicam para casos diferentes, em situações diversas. E um ponto que também é um desafio é a questão da abordagem ex post, né? Nós observamos em alguns autos de infração
e não deveria ser assim, porque, como você bem colocou, existe uma grande diferença, né? Atividade meio e atividade fim, né? E não há nenhum compromisso em relação ao resultado, ainda que ele enseja a necessidade de todo um cuidado no processo para fazer qualquer investimento, mas há algumas vezes uma confusão no sentido de que aquilo que deu prejuízo decorreu quase sempre de alguma deficiência em alguma análise, né? É o que eu chamo de fiscalização pelo retrovisor. Então, isso é um equívoco. Por exemplo, se eu soubesse há 2, 3 dias atrás que o Supremo iria proferir a sentença, a decisão que proferiu, eu teria saído da bolsa, né? Então, assim, tem alguns fatores que fazem parte do risco do negócio, né? E não se pode ter essa confusão. Mas a esperança que eu tenho, e aqui aproveitando até a fala do Dr. Adler, essa nova composição da Câmara, ela tem se mostrado muito atenta a fazer essa diferenciação. Ele citou um julgamento que eu acompanhei e percebi ali. E ali, doutor Adler, eu vi muito claramente a necessidade de fazer essa graduação da pena, né, de poder... Ali eu via uma preocupação em diferenciar, mas poucas ferramentas para fazer isso efetivamente. Então, eu posso testemunhar, e aqui nós temos na audiência alguns julgadores, e eu percebo nessa nova composição essa preocupação, esse cuidado, e tenho, sim, muita esperança nessa evolução na jurisprudência da própria Câmara. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Diante do adiantado da hora, a gente não vai conseguir fazer uma nova rodada de perguntas, então eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Marlene, agradecer aos palestrantes, doutor Luiz Fernando, doutor Adler, as mediadoras, doutora Laila e doutora Jordana. O evento foi excelente, de alto nível, de muito aprendizado para todos nós. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Marlene para o encerramento do evento. Muito obrigado. Seu microfone está fechado, doutora Marlene. Verdade, me desculpem. Doutor Adler, doutor Luiz, doutora Laila, doutora Jordana, agradeço pela gentileza do acatamento do nosso convite e digo que esse tema não vai esgotar por aqui. Pelo menos eu vi que temos assim uma tendência de cenários futuros aí desafiadores, principalmente aí alguns comandados pelo Dr. Adler, e que nós temos interesse direto em função dos reflexos que eles podem ocasionar para o nosso ambiente previdenciário. Então, diante de tanto, se vocês me permitirem já se sintam instados, convidados a estarem em um novo momento conosco para elucidar outras questões. E quem sabe com um tempinho maior, porque realmente as perguntas, elas trazem um calor de um debate muito mais essencial, porque às vezes chega até a sanar dúvidas que nós mesmos temos, né? Mas também trazer aquela conotação de nivelamento do que está acontecendo nos bastidores do governo ou então dentro das entidades. Gostaria de registrar aqui também a presença dos meus pares conselheiros lá, capitaneados pelo Dr. Adler, a doutora Thaisa, a doutora Elaine, a doutora Tirza, doutor João Paulo, e tem um outro colega que se apresentou também, que eu não estou conseguindo identificá-lo aqui, mas é o doutor Jorge, por acaso? Então, seja bem-vindo, doutor Jorge. Para nós é um prazer, como o doutor Adler colocou, essa é a casa de todos, esse é o nosso ambiente. As discussões aqui são sempre nessa tendência de colocar em pauta as ansiedades, as necessidades e aquilo que o mundo tanto precisa, que é a segurança jurídica, que é uma previdência forte, sólida, para que nós possamos ter dias melhores quando estivermos do outro lado.
Então, agradeço mais uma vez e faço aqui a fala do Giovanni pelo debate que foi excelente, exemplar, democrático, respeitoso e que nós tenhamos uma outra oportunidade. Muito obrigada e boa noite. Boa noite também a todos os presentes. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito Obrigado. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite, obrigado. Foi um prazer participar desse debate. Obrigada, doutor Jorge. Obrigada, doutor Tiago, doutor Abdias. Doutor Cícero Paulo. também, Marlene. Ô, doutor Cícero, desculpe, me desculpe. Grande amigo, doutor Messina, doutor Daniel. Um abraço. Muito bom evento. Doutora Lígia Avena também esteve aqui. Doutora Ana Maria também esteve presente. Doutora Marlene, Obrigada. doutora Jordana, minha colega de labuta lá na Fumpresp Júri também. Isso, Que doutor. bom. Que bom. Bom vê-lo, doutor Cícero. Tanto tempo, né, que a gente não tem Pois é, oportunidade agora a gente por de estar videoconferência. presencialmente lá na Fundação. Abraço, tudo de bom. Um abraço. Boa noite aí a todos. Obrigado Boa pelo convite. noite. Obrigada. Boa noite, muito obrigada, muito bom. Boa noite. Boa noite, querido Giovanni. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo zelo, pelo profissionalismo, pela amizade. Você é 10. Imagina, é recíproco, doutor. Eu que agradeço. Foi muito bom. Doutora Laila, muito bom vê-la. Olha aqui, ó. Doutor. Tá aqui, ó, no coração. Jordana, querida amiga. Marlene, Fica com Deus. amanhã nos reunimos às 10? Foi marcada uma reunião para amanhã. Eu te mando uma mensagem. Tá bom então. Beijo. Beijo, pessoal. gente. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, Até tchau. logo.